Vamos lá, meus queridos. Livro de Levítico. Terceiro livro do Pentateuco, né? Terceiro rolo dos 5 rolos de Moisés. É um livro do Levíticos, ou de Levítico, ou aos Levíticos, né? A tribo que foi consagrada para a obra do tabernáculo, para cuidar da liturgia, daquilo que pertencia ao culto e à adoração. Vocês lembram que eles, na verdade, não eram a princípio os escolhidos, né? Todo o povo de Deus era para ser um povo sacerdotal. Lembram dessa informação na aula passada? Sim ou não? Sim. Sim? Então tá bom. Por que então que eles foram escolhidos? O que aconteceu? Só lembrar dessa minha afirmação, mais nada? O motivo por que isso aconteceu? Não? Ninguém? Fica à vontade, amados. A gente está aqui para errar, para acertar, para discutir, dialogar. Bora lá. Alguém anotou essas coisas? Não? Porque isso que é importante, a gente fazer essas anotações, né? Seja na apostila, no caderno, tá bom? Tem até candidato à presidência que anota as coisas na palma da mão, que a gente não pode, né? Então vamos lá, meus queridos. Vou dar uma breve recapitulada, tá? O livro do Êxodo, capítulo de número 19, né? Vamos voltar só um pouquinho esse ponto aí, só para a gente entrar aqui nesse livro dos Levíticos, tá bom? Capítulo 19, versos 5 e 6. 5 e 6. Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que Deus disse a Moisés para falar para o povo dele é que todos seriam esse reino de sacerdotes, pessoas que tivessem o privilégio, a responsabilidade, né, de falar com Deus, de adorar a Deus sem intermediário, sem terceiro. Mas aconteceu que naquela subida de Moisés ao monte, né, para falar com Deus e receber as tábuas da lei, quando Moisés desce, então o povo tinha caído naquela idolatria, feito aquela imagem e tal, e aí o Moisés ele fala, quem é do Senhor venha, né, para cá, e aí só a tribo de Levi que acabou se excluindo então daquela idolatria, e aí a partir desse momento, então Deus diz, olha, essa tribo me será um sacerdote, uma tribo sacerdotal. Então, para ser sacerdote, automaticamente no Antigo Testamento tinha que pertencer à linhagem de Arão, né? Os levitas, Levi, Gerson, Coate e Merari. Então, na verdade, Levi é o filho lá de Israel, lá no Gênesis, né? Então, Arão descende dessa tribo, e aí os filhos de Arão, Coate, Gerson e Merari, é o que dá a sequência aí, desemboca no sacerdócio levítico, né? No serviço levítico. E aí a gente vai estudar então esse livro, que é diretamente essa ordem, ou vários preceitos, várias ordens acerca dos levitas, como que eles deveriam viver, como que eles deveriam celebrar os cultos, como que eles deveriam interceder ao povo, né? O próprio sacerdote, que seria o sumo sacerdote, que era um homem que uma vez por ano oferecia sacrifício por toda a nação, mas como que se daria todo esse comportamento? E aí a gente vai ver, e principalmente nós vamos ver qual o significado que tem para nós isso, porque a gente estuda a história, a gente estuda o que queria dizer isso para aquele povo, mas a gente precisa fazer o link, né? Lembra que eu falei para vocês, em todos os livros, e todo o Antigo Testamento que a gente estudar, a gente sempre tem essa preocupação, o que isso quer dizer para mim? Hoje eu, André, aqui em Mauá, eu ia falar São Paulo, mas estou em Mauá, né? Século 21, o que isso quer dizer para mim? Que significado tem? A gente vai aprender na matéria chamada hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretação, né? Interpretar os textos, que existe o texto, o seu sentido. O sentido é o quê? O que o autor, quando escreveu, tinha em mente? O que ele quis dizer com isso? Isso é o sentido. Então a gente procura primeiro o sentido da palavra, depois a gente procura o significado. E para mim, o que significa isso? O que isso diz respeito a mim hoje, né?
O que dizia respeito lá àquele povo, aqueles primeiros ouvintes que o escritor tinha em mente, que ele tinha em mente algo, e aí tinha uma cultura envolvida, e a gente precisa entender tudo isso, só para depois então descobrir o que isso quer dizer para mim. Então é sentido da palavra e significado da palavra. Então do livro, no caso, nós vamos procurar saber o sentido do livro para aquele povo naquela época, e depois a gente vai ver que significado esses ensinos têm para nós. Se é que tem, quais ainda perdura, quais não? Qual o Novo Testamento dá continuidade? E qual o Novo Testamento dá descontinuidade? Ou seja, caducou, não serve mais. Que lição nós podemos extrair, né? Ainda que comportamento não seja adequado, aplicado para nós, por exemplo, não se oferece mais sacrifício nenhum. Isso já não é mais uma prática do povo de Deus, porque Cristo já cumpriu tudo isso, né? Todos esses sacrifícios, eles tinham uma pedagogia, eles apontavam para alguma coisa. Todos esses rituais, essas ordens, eles apontavam para alguma coisa, algo que era muito maior lá na frente. Então era como que Deus, na infância da vida espiritual desse povo Israel, eles estavam na infância. Como que se ensina uma criança? Você não se ensina um conceito, você não se ensina a teoria, né, com elaboração de argumentos. Não tem como, é criança, você vai usar figuras, desenhos. É o que Deus fazia no Antigo Testamento, ensinava por figuras, por desenhos. A gente chama de tipos, né? Eram símbolos, aquilo que projetava algo lá na frente que iria ser compreendido. Então aqui era a infância espiritual, né? A gente não pode ficar na infância, a gente precisa chegar à maturidade, que é a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá. O livro de Levítico pode ser dividido em 3 partes, tá? O estudo: o sistema sacrificial, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, as regras, né? Ou aquilo que diz respeito aos sacerdotes, tá bom? Do capítulo 8 ao 10, é bem curtinho, e os regulamentos, que aí era para toda a nação, capítulos 11 ao 27. Aí a gente vai retomar bloco a bloco e vamos ver se até o final da aula eu consigo estar expondo para vocês, e a gente vai interagindo aí. Fique à vontade, tá bom, irmãos? Para perguntar e tudo mais. Então eu separei aqui um texto de Levítico, um versículozinho no capítulo 20, verso 26. Bora lá ler junto para a gente ir entendendo? Capítulo 20, verso 26, porque aqui esse versículo eu acredito que resume, né, a proposta do livro, tá bom? Os ensinos de Levítico, aqui resume. Então capítulo 20, verso 26, Deus ele vai falar para Moisés e dizer ao povo, o que mesmo? Quem pode ler? Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu santo, eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Olha só, então isso resume: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu separei vocês dos povos para serdes meus. Então a gente já entende que santo é a mesma coisa que separado, tá certo? Separado do quê? Do pecado, separado da vida pecaminosa, separado daquilo que desonrava a Deus, que é o próprio pecado. Então esse é o sentido de santificação no livro de Levítico e em toda a Bíblia. A gente pega lá no Novo Testamento, 1 Pedro, e ele vai repetir aqui esse ensino, e a gente percebe então que se o Novo Testamento está confirmando, é porque para nós isso continua servindo, né? 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 14, a gente vai fazendo agora esse paralelo aí. O Pedro, ele pega o texto, né, do Levítico, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículos de número 15 e 16. Achando, ler, pode ler. Quem achou? É igual a escola bíblica dominical, que o professor ele fazia aquela, né, agilidade bíblica, e quem achando ia lendo, e os jovens geralmente é mais ligeiro. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Um de cada vez, todo mundo junto assim, dá uma confusão, né? Mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está... Em Levítico 20, 26. Em Levítico 20, 26, ele diz, né? Porquanto está escrito, em Levítico 20, 26. Desculpe, irmã, interromper. Portanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
Isso. Então olha que coisa interessante, amados. O Pedro, ele pega, e a gente vai ver em outras passagens também na sua carta, Pedro, sempre pegando essa vida, porque Pedro, na sua primeira e segunda carta, ele escreve sobre a nova vida em Cristo, a nova vida no Evangelho, da nova criatura em Cristo. E ele vai falar dessa nova criatura que agora é criada em verdadeira santidade, né? Aquele que é consagrado a Deus. Então o Antigo Testamento, o livro de Levítico especificamente, era o desejo que Deus ele tinha e ele tem e expressou para o povo de como que ele sempre projetou a vida desse povo que ele criou, vivendo uma vida santa, expressando o seu caráter. Por quê, amados? Porque uma vida que ela não é uma vida santa, separada do pecado, não é vida, aliás, é uma subvida, é uma morte, né? Porque o pecado, o salário do pecado, a recompensa do pecado, a consequência do pecado é a morte, é a destruição. Então, quando Deus ele coloca as regras, porque tem gente que fala assim, nossa, Deus coloca tanta regra, será que Ele não quer que as pessoas tenham prazer, gozem daquilo que desfrutem daquilo que pode gerar prazer? Não, não é nesse entendimento. A nossa vida, amados, é como se nós estivéssemos no topo de uma montanha, né? E em volta só abismo, e a gente fosse aquelas pessoas sem noção, que na verdade nós somos, né? A gente é comparado a que animal se fosse ele estava bom demais, ele dava um jeito aqui, todo ser humano. A gente é comparado na Bíblia a que animal principalmente? Meu Deus, hã? Não, o macaco nem aparece na Bíblia. Qual é, meu amado? Não é possível que ninguém... Não, eu fiz essa pergunta porque eu tenho convicção que todo mundo... Qual é o animal? O pastor, ele pastoreia o quê? Isso, amados. Oh, Jesus eterno. Então nós somos comparados com uma ovelha, não é? A ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha, amados, ela enxerga mal. A ovelha, ela não tem noção do perigo que ela corre, né? É um animal mesmo assim, sem noção mesmo. Então, nós seríamos como essa ovelha no topo de um monte, onde estávamos cercados, olha só, por um abismo. E o que são as regras de Deus? É essa cerca que nos protege e não nos deixa ultrapassar, porque na ultrapassagem dessa cerca, iríamos morrer, iríamos nos prejudicar. Então, todas as vezes que a gente transgride uma lei de Deus, a gente tem uma consequência danosa, imediata, futura ou eterna, que é pior ainda. Então, quando Deus diz assim, olha, não faça isso, vá por esse caminho, é porque Deus está nos protegendo. É o que a gente faz com os nossos filhos, com os adolescentes, com os jovens. Não é que a gente quer ver o mal deles. Não é que a gente, quando a gente repreende alguém, alerta, exorta, adverte alguém, não é que a gente quer colocar alguma limitação porque a gente quer ter controle sobre uma pessoa. É porque a gente está vendo que se ela tomar aquela atitude, ela vai se prejudicar na vida. Assim são, amados, as leis de Deus. O próprio João, na sua primeira carta de João, ele diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. E os mandamentos do Senhor, inclusive, são para a vida. Porque essa ideia que a gente tem assim, vida de santificação é uma vida chata, não é? Não se passa às vezes essa vida chata, não pode fazer nada, não tem prazer nenhum, negócio pesado, sofrido. Oh, meu Deus do céu, que coisa horrível. E a vida no pecado é a vida prazerosa, onde você desfruta tudo, onde você tem alegria. Não se passa essa ideia, amados, na igreja? Sim ou não? Não é assim só para eu saber se de fato é assim ou eu estou, né? Sem noção também, não é assim? Mas a Bíblia mostra que na verdade a vida verdadeira, a vida abundante, a vida, ela é vivida na verdadeira justiça e santidade. Então a vida de santidade pode ser prazerosa, que é essa vida cheia do Espírito Santo, que é essa vida fazendo a vontade de Deus, que é essa vida onde a gente descobre a vida em Cristo Jesus. Então a vida santa, ela pode de fato ser vivida como essa vida prazerosa. E é a única vida, amados. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só a coisa linda. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, de uma forma que não cabe em nós, que jorra, que transborda,
que é a vida em santidade. Então a vida no pecado, na verdade, ela traz tristeza, angústia, né? Momentaneamente pode trazer um prazerzinho, uma alegria, mas é momentâneo. Daqui a pouco vem de novo aquela necessidade de você ter aquele prazer que nunca satisfaz. É a droga, é o sexo, é o prazer de obter alguma coisa, é tudo momentâneo. Precisa sempre de mais, sempre de mais. Há uma abstinência na alma de um prazer, porque nenhum prazer preenche e satisfaz completamente. Agora, o Evangelho de Jesus, irmãos, a habitação do Espírito Santo, a salvação no coração do homem, isso preenche o seu ser, sem precisar de mais nada ser colocado ali. É por isso que o Evangelho basta, a comunhão com Cristo basta, a virtude da vida eterna basta, a alegria de ser salvo basta, e nada mais precisa locupletar isso, nada mais. O crente que entende isso, ele, passando por dificuldades ou não, ele se entristece, mas não é motivo dele desanimar da vida, não é motivo dele pensar em desistir da caminhada, porque ele descobriu a vida. E quem descobre a vida do Evangelho, amado, não tem como querer trocar por mais nada. Eu fico muito desconfiado dessas pessoas que querem desviar toda hora, qualquer dificuldade já pensa em abandonar o Evangelho, em Cristo e tal. Eu fico muito desconfiado que as pessoas, me parece que talvez não tiveram experiência do novo nascimento, aquela coisa assim poderosa, né? A salvação mesmo. Porque, irmãos, quem encontrou Deus um dia na vida, vai comparar ele com o quê? Que tinha antes da vida pregressa? Com nada, né? Quem experimentou Deus? O que seria? Tinha alguma coisa assim que a gente pode... Não, tem alguma coisa aqui que equivale. Dá pra gente competir. Não, vou deixar Deus porque isso aqui vale a pena. Não tem nada, não pode, né? Não pode ter essa comparação. E aí, amados, a gente percebe aqui que o livro, então, vai nos exortar até essa vida de santidade. Só que no Novo Testamento, eu coloquei uma observação aqui, porque aqui havia de fato algumas coisas assim, isso aqui podia, isso aqui não podia. Isso aqui era santo, isso aqui era profano. Isso aqui era imundo, isso aqui era santo, né? Então havia algumas coisas consagradas a Deus. Elas eram consagradas através da unção com óleo, o sangue aspergido, coisas eram separadas, objetos e pessoas e dias e lugares eram separados para Deus, no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento muda-se essa compreensão, porque lembra que eu disse que o Antigo Testamento eram figuras que eram ensinadas para as criancinhas? Agora nós chegamos à maturidade em Cristo, e na maturidade em Cristo, agora nós compreendemos tudo, irmãos, a revelação maior, a plena revelação. Agora não está mais nada obscuro para nós, nada é falado por enigma, por figura, agora é tudo às claras. O que diz Hebreus capítulo 1, verso 1? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora tem nos falado pelo Filho. O Filho, Jesus, sua mensagem, a revelação, a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Aqui é a plena revelação, é a luz que veio para iluminar todos os cômodos do Antigo Testamento que estavam obscuros. Estava lá, só que estava assim, obscuro, estava tudo lá mostrado, mas não explicitado. Agora o Novo Testamento, Jesus, suas palavras, e falando, o Antigo Testamento era assim, eu porém vos digo. Os antigos falavam assim, eu porém vos digo. Vocês aprenderam assim, agora é isso aqui. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, ressignificar a lei. Então é isso que Jesus fez. Ele não vai abolindo, destruindo, descumprindo, pelo contrário, ele cumpre a lei e ressignifica a lei, dá um novo significado nele, e a vida agora é abrangente. A adoração, por exemplo, não é no dia nem no lugar. Por que perguntaram para Jesus, né? Capítulo 4 de João, Jesus se depara com a mulher, e aí a mulher viu que ele era profeta. Meu irmão, falou com o profeta, vamos logo tirar uma dúvida teológica. Senhor, onde é que se deve adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui, nesse monte de Gerizim, aqui mesmo em Samaria. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus responde, mulher, nem lá em Jerusalém, nem aqui em Gerizim, nem lá em Jerusalém, né? Nem em Samaria, nem em Jerusalém. Porque a hora vem, agora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e procura os tais que assim o adorem. Então onde é, Senhor, a adoração? Não tem mais lugar. Tinha. Era Jerusalém. Os camaradas podiam rodar o mundo.
tinha que orar voltado para Jerusalém. Daniel, lembra? Daniel, lá no cativeiro babilônico, que ele orava 3 vezes voltado para Jerusalém. No Antigo Testamento está escrito isso, tinha que orar todo mundo voltado para o templo de Jerusalém. O sacrifício só deveria ser feito, oferecido lá em Jerusalém. Todos os dízimos e oferta tinham que ser levados à casa do tesouro. Olha que coisa interessante. Tinha um dia específico, o sábado era o dia santo, era o dia sagrado. As festas, os dias, os meses, tinham tudo seu significado, suas festas, observâncias. Olha só, amados. Agora o Novo Testamento desmonta tudo isso. Senão agora é espírito, é verdade, não há dia, o Senhor é Senhor até do sábado. Então para nós, o dia sagrado é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é todo dia. A confissão também ficou naqueles tempos. Qual confissão? Dos pecados. De confessar. Então vamos para o Novo Testamento ver se a gente descobre. É interessante isso. Será que ficou lá? Vamos procurar no Novo Testamento? Se no Novo Testamento tiver, então a gente fala, opa, não, mas vamos ver que tipo de confissão, como é essa confissão. Porque antes era assim, tinha que se levar um animal. Porque, como está aqui, ó, portanto, quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, deverá confessar o seu pecado. Isso. Então aqui nessa época eles confessavam. Publicamente, Publicamente. levavam uma oferta. Uma oferta. Dependendo do pecado, uma oferta específica. Dependendo da condição financeira, social, econômica, levava-se, né? Então quem era muito rico levava um boi. Um animal grande, caro, né? Todo mundo que tinha. Todo mundo sabia que tinha. Sim, quem era classe média levava uma ovelha, um bode, um chamado de gado miúdo, um animalzinho mais acessível. Quem era pobre levava 2 pares de rolinhas, pombinhos, né? Quem era pobre de marré, quem era miserável levava um punhado de farinha. A gente descobre a família de Jesus por conta do sacrifício que levaram lá em Lucas capítulo 2, um par de rolinhas. Então era uma família pobre. Então assim, dependendo da classe econômica, dependendo do pecado, tinha específicos, né? Ofertas específicas. O pecado grande levava um boi. Não era tanto assim, não. Aí era mais uma condição que tinha a pessoa. A condição. Mas é a forma do sacrifício, né? O tipo de sacrifício. Aí sim, a gente vai aprender aqui do capítulo 1 ao 7. Vai detalhando tudo isso aí. A gente vai ver daqui a pouco como que era feito esse processo. O que a Bíblia diz o pecado não tem tamanho. O pecado é pecado. Não, sim, amado. Tudo bem. Mas assim, quando a Bíblia diz assim, há pecado que é para a morte, digo para que esse não ore. E há pecado que não é para a morte. Então calma aí, a Bíblia está fazendo diferenciação entre pecado e pecado. Não é? Então o que a gente ouve e fala e é acostumado, será que de fato é assim? Será que todo pecado tem a mesma consequência? Será que todo pecado ele é de uma mesma gravidade? Vamos estudar isso aqui, calma aí. Vamos ver o que a Bíblia fala. Olha só para tentar responder a pergunta da irmã Ana Paula. Paula. Ana Paula, tá bom. Então, a gente vai no texto lá de João, primeira carta, não é evangelho, primeira carta, né? Primeira carta de João, capítulo de número 1. Eu acho interessante isso aqui, viu? Muito interessante. Eu só vou pegar 2 textos, tem outros mais para falar desse assunto, mas eu vou pegar 2 que eu acredito que já é suficiente. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 5 até o 10. 5 ao 10. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ora, verso de número 9 então está dizendo que nós precisamos confessar os nossos pecados.
Vamos para Tiago, um pouquinho para trás aí, 2 ou 3 livros para trás, a gente chega em Tiago, capítulo de número 5. O texto lá vai no capítulo de número 5, né, de Tiago, versículo de número 15 e 16. Eu vou até o 20, na verdade, tá? Do 15 ao 20 aí, as últimas palavras de Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 15 ao 20, diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Por esses 2 textos, então, a gente é incentivado a confessar os nossos pecados, uns para com os outros, quando isso diz respeito ao outro, também, né? E na ajuda também de sermos restaurados por Deus, e para que a gente confesse diretamente também a Deus os nossos pecados, confiando no sangue de Cristo. Isso, amados, nos garante, é só a confissão, não há mais nenhum sacrifício a ser oferecido por isso, não há nem mais um voto que eu preciso cumprir, não há mais nada que eu possa fazer, é apenas a confissão dos lábios, é apenas abrir o coração. Automaticamente o sangue de Cristo nos purifica novamente, na confissão do pecado, entre eu e Deus, sem ofertas, sem obra nenhuma, sem intermediário nenhum, eu e Deus agora. Olha que coisa linda, porque quem está intermediando esse diálogo, esse relacionamento, é Cristo. Ele é o sacerdote. Então a gente já vai ligando que, o Antigo Testamento era de uma forma, hoje já não mais, né? Então a gente tem aí, amados, essa lição de que, de fato, nós precisamos ter essa vida íntegra, essa vida santa, e nós precisamos viver em santidade. Como se vive em santidade? Vivendo sem Cristo. Todas as vezes que a gente percebe que o Espírito Santo nos ilumina, falando para nós, olha, você pecou, todas as vezes que o Espírito Santo nos entristece, porque o Espírito Santo também gera tristeza em nós, não é? Tem gente que acha que toda tristeza é do diabo, toda tristeza é maligna, toda tristeza é fruto de um pecado. Não, há uma tristeza que o Espírito Santo, ele gera em nós. Vamos ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, 2 aos Coríntios 7, 10, a gente percebe que é uma tristeza lá que de vez em quando a gente precisa sentir ela, irmãos, ou de quando em vez, ou de vez em sempre. 2 aos Coríntios capítulo 7, verso de número 10, se não estou enganado, tá? Confira aí, leia e vamos ver. 2 aos Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Alguém leia, achando, leia, por favor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Isso. Então a tristeza, ela sendo gerada pelo pecado, gera a morte, depressão, suicídio, angústia e etc. A tristeza, segundo Deus, diz o texto, vai produzir vida, arrependimento, que é onde o Espírito Santo, ele gera essa tristeza em nós, porque o pecado, nós somos a habitação do Espírito Santo, tá certo? Então o pecado em nós entristece o próprio Espírito Santo. Então esse Espírito Santo se entristecendo em nós, nós vamos sentir essa tristeza. Essa tristeza é saudável, é boa, o pesar pelo pecado. Irmãos, quando a gente perde essa sensibilidade quando erra, é um perigo muito grande. Quando a gente faz alguma coisa errada, peca, traz um pesar, sabe? Aquele negócio que a consciência pesa, a gente não consegue dormir direito, fica incomodado. Louvado seja Deus se isso está acontecendo. Porque quer dizer que o Espírito Santo está agindo na nossa vida e nos santificando, gerando Cristo em nós. Olha que coisa boa. Então quando a gente sente isso é muito bom. Aí vale uma reflexão. Quanto tempo, hein? Que talvez eu não sinto pesar, tristeza, olhando assim para a minha vida diante de Deus. Será que a gente está tão bem assim que
não sente mais, será que a gente não peca? Ou será que nós estamos perdendo a sensibilidade espiritual? Só para refletir, amados. Mas voltando na questão, então havia algumas coisas santas, outras não, né? Não tinha isso aí no Antigo Testamento? Agora no Novo Testamento, isso tudo, irmãos, é abolido. Porque tudo o que nós temos, aliás, tudo o que somos, não precisa nem, inclusive, consagrar mais nada, nenhum objeto que nós temos. Porque tudo que temos, a compreensão é que é de Deus, porque eu sou de Deus. Se eu sou de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Não preciso consagrar nada, a minha vida é consagrada. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 1 ao 5. Depois a gente vai ler mais outros dois textos em Coríntios. Ou em Corinto, né? Cidade de Corinto lá, a carta aos Coríntios. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o 5. Achando também, pode ler, amados, naquela agilidade bíblica. 1 Timóteo 4, verso 1 ao 5, né? Principalmente o 5, me parece que é o destaque aí. Então, vamos lá. Bora? O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e eles darão atenção a espíritos enganadores, ensinamento que vem de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cujas consciências está morta, como se tivesse sido queimada com fé em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com oração de agradecimento. Isso. Amados, prestem atenção no que eu vou colocar. No Antigo Testamento, pegava isso aqui: Senhor, consagro a Ti esse copo de água. Estou até lembrando de uma prática que tinha. Consagro esse copo de água, esta água, assim, a Ti. No Antigo Testamento. Novo Testamento, já não mais. Sabe por quê? Porque eu cheguei à consciência e à maturidade que nada na criação de Deus, nada, amados, nada, pode ser amaldiçoado. Porque eu entendo agora que existe só um Deus. Na antiguidade havia a crença que havia muitos deuses, inclusive que havia o Deus do bem e o Deus do mal, o Deus das trevas e o Deus da luz, né? Havia essa briga entre o bem e o mal, as trevas e a luz, né? Deus e o diabo, como se tivesse dois deuses se digladiando. E nós aprendemos em Gênesis que existe um só Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, único, que está acima de tudo e de todos, Criador, e que Ele não rivaliza com ninguém, porque não tem ninguém à sua altura para ser o seu adversário. O diabo é nosso adversário, certo? De Deus não tem como, ele não é páreo para Deus. O livro de Apocalipse mostra que um sopro da boca de Jesus tudo se acaba, irmão. Então não tem isso era um entendimento lá da antiguidade, o paganismo, não se compreendia quem era Deus, achava-se que se tinha muitos deuses, que um monte de coisa era Deus, a água era Deus, o fogo era Deus, o vento era Deus, a terra era Deus, o Deus da fertilidade, o Deus não sei das quantas. Não tinha essa compreensão toda. No Antigo Testamento vem trazendo essas ideias. Na Mesopotâmia, no Egito, vários impérios e vários povos, eles tinham essa compreensão. Mas a gente chegou no entendimento no Novo Testamento. Existe Deus, e Deus é Criador dos céus e da terra, de tudo que é lá. E não há nada nessa terra que pode ser profanado com a simples ação de graças. Não é consagração. A gente pega o pão da ceia, o que a gente faz com ele? Consagramos. Eu pergunto, de onde nós tiramos essa ideia? Da Bíblia não foi, Novo Testamento não foi. Do ato de Jesus fazer isso também não foi, porque a Bíblia vai dizer, tanto lá no capítulo 26 de Mateus, quanto em 1 Coríntios capítulo 11, que é onde nós lemos, né? Onde o próprio Paulo diz, olha, tendo Jesus dado graças ao pão, partiu, disse, tomar e comer. Não há essa ideia de consagração em nenhum texto, isso é da nossa cabeça. Isso é uma tradição que a gente carrega, isso é uma coisa que a gente ouve e repassa, não é?
Então, sim, não há esse ensinamento em todo o Novo Testamento. Jesus não consagra nada. Não deixa a criança comer o pão porque está consagrado. Não é? Não compra ali do vinho porque está consagrado. Ah, irmão, olha, se fosse comparar a criança com muitos de nós, eu acho que talvez ela estaria. Nem precisava tomar ceia, já vai pro céu. Mas a Bíblia diz aí que nós lemos no texto, que pela oração e pela palavra, está tudo santificado, irmãos. Tudo. Já é santo. Com ação de graças. Calma que a gente vai ler outros textos que vai falar disso. Então olha só a ideia que tinha no Antigo Testamento, a diferença que tem agora no Novo Testamento. Por quê? Porque nós chegamos à compreensão. Deixa eu só exemplificar e problematizar mais algumas situações. Eu estou lá, irmãos, e de repente me dão uma balinha. Essa balinha é de Cosme e Damião. Na nossa superstição, na nossa religiosidade, na nossa imaturidade, na nossa consciência fraca do Evangelho, nós pensamos, nossa, isso aqui está macumbado, isso aqui foi oferecido por Satanás, por Cosme e o Damião. Mas nós somos cristãos e chegamos nessa compreensão pela palavra, irmãos, essa bala pode ser amaldiçoada se Deus a abençoou? Pode? Não. Alguma coisa que alguém disse aqui, isso aqui foi oferecido ao Zé Pilintra, ao Sete Flecha, ao Tranca-Rua, a Maria Mulambo, foi a Pomba Gira, a não sei quem, isso aqui foi oferecido. Aí eu pego, Senhor, dou-te graça, Senhor. Reconheço, Pai, que Tu és Criador de todas as coisas. A Tua criação é abençoada. Veja bem, a Tua criação é abençoada. Irmãos, pela oração, pela palavra, tudo é santificado. Mas tem que fazer a oração. Veja bem, calma. Deixa eu chegar aqui. Eu quero que vocês compreendam, amados, um todo. Depois a gente chega nos detalhes. Um todo, o que a Bíblia ensina a respeito disso? Não há mais nada, isso é o Antigo Testamento, consagrado. Hoje, a Bíblia ensina, vamos ler mais dois textos para a gente ver? No Novo Testamento, claro, tem que ser Novo Testamento. Isso não é uma macumba aí na rua. Veja bem, calma, vamos chegar nos exemplos. Primeiro a gente entende o conceito, primeiro a gente entende a doutrina, o ensino, depois a gente pega as situações que a gente pode se deparar, tá bom? Senão a gente não dá conta de tantos detalhes, tanta situação. Então a gente precisa entender a doutrina, o ensinamento, e a gente aplica então tudo que vier pela frente. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8, vamos ler o texto lá, vou ler com vocês inclusive, todo o capítulo 8, e aí nós precisamos entender o contexto, amados. Ache o capítulo 8 e me escute aqui, para que a gente entenda. Quando um texto foi escrito, havia uma circunstância, uma situação, havia um cenário por trás, havia uma cultura por trás, havia um povo que estava ouvindo, tá certo? Um público. Nesse caso aqui, na cidade de Corinto, o paganismo era muito forte. Tudo na cidade de alimentação, isso era apresentado a demônios, era apresentado a ídolos, tudo que se vendia. No mercado, o mercadão que tinha lá, né? Lá em Corinto, tudo aquilo antes de ser vendido, aquilo era oferecido e consagrado por aqueles pagãos aos seus deuses, entidades, etc. lá. E aí Paulo, no capítulo 8, ele vem escrevendo assim, ó, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, todos temos ciência, que todos temos ciência. A ciência, quer dizer, o conhecimento ele incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nós sabemos, Paulo dizendo, nós cristãos maduros, que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Veja bem o que ele vai trabalhando. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aí estou falando coletivo imaginário, tá? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há esse conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos. Então, olha,
Tem alguns que estão comendo lá e acham que está comendo aquilo para o ídolo. E aquilo é consagrado ao ídolo. Então ele diz, ó, nem todos, né, têm esse conhecimento, essa clareza do Evangelho. Coisas sacrificadas ao ídolo. Então, para o seu costume, come para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência fica fraca e contaminada. Nossa, comi tal coisa. E agora? Né? Fica perturbado. Então, Paulo está dizendo que isso é uma imaturidade e uma infantilidade a respeito do conhecimento de Deus. Tá? Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Paulo está dizendo, nada. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para com os fracos. Eu quero pegar aqui um parênteses. Não é porque a gente chega nessa compreensão que a gente vai pegar um irmãozinho que não compreende e vai mostrar para ele que a gente é mais espiritual, que a gente sabe mais. Aí Paulo diz, ó, conhecimento incha. Sem o amor, ele incha. O amor é que edifica. Ele depois vai escrever aos Romanos no capítulo 14, anotem aí para vocês lerem em casa. Capítulo 14 que eu não vou ler agora, tá? Não tenho tempo. Romanos capítulo 14. Paulo vai falar sobre isso, ó. Tem gente que entende que não pode comer carne, só legume. Então não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Se ele é fraco na fé, faz o seguinte, se faz de fraco para ele também. Se isso vai o escandalizar, se isso vai prejudicar a sua fé a tal ponto dele enfraquecer, murmurar, faz isso. Se você entende que faz no seu íntimo, faz na sua casa, faz reservado, não queira mostrar para todo mundo que você é mais espiritual. Então Paulo está trazendo uma lei do amor, mais do que o conhecimento. Então só para dar esse parênteses aqui, agora então eu compreendi que eu posso tudo, vou fazer tudo aí para... Não é assim, amados. O conhecimento serve para nos edificar, nós aprendemos para aplicar na nossa vida. Não é? Na nossa vida, à medida que for possível, a gente vai levando os outros à maturidade, a partir da nossa compreensão. Mas cuidado, senão a gente pega esse conhecimento, essa compreensão e vai prejudicar um novo convertido, um irmão que é imaturo. Não é bem por aí. Voltamos aqui, fecha o parênteses, verso de número 10. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, tem conhecimento, sentar na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E uma coisa, irmãos, deixa eu outra observação aqui. Uma coisa é eu ter a compreensão, a convicção, a clareza, a consciência de que isso tudo aqui é tranquilo. Outra coisa é uma pessoa duvidosa, uma pessoa que é fraca e não sabe ser. Porque ela peca muitas vezes na sua consciência e nem é pecado, mas se pecou na sua consciência, ela vai ser prejudicada. Vocês estão entendendo o que Paulo está tratando aqui? Então, olha, tem gente que faz isso na dúvida só porque o outro faz, mas ela vai pecar no final das contas, porque ela não chegou à maturidade. Ela só está fazendo porque o outro está fazendo. Eu, na Semana Santa, quando eu era católica, Sim. ele comia carne, um monte de coisa, e eu ia comer, assim, carne morrendo de Mas a consciência pesava. Por que a consciência pesava? Porque não tinha compreensão. Não é? Então, sim, olha só. Então, verso de número 11, vamos completar aqui, ó. E pela tua ciência perecerá o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Paulo sempre está falando, fraco, imaturo, mas calma. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então Paulo vem trazendo uma verdade, não é? Que essas coisas de fato são fúteis, é uma coisa que não é nada, não é? Nós chegamos à compreensão, ótimo, mas vamos ter cuidado com os irmãos. E aí o capítulo 14, então, de Romanos, depois vocês vão ler, vocês vão ver que Paulo vai completar essas situações e tal. Aí a gente vai para o capítulo 10, que é o mesmo assunto, verso de número 14, nós vamos ler até o 33, irmãos, tá? 14 ao 33, sei que não é muito hábito da gente ler Bíblia assim carreada na igreja. É do 10. Capítulo 10, o capítulo é 10, o verso é do número 14 até o 33, tá bom? Vamos entender o que Paulo está aqui discorrendo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo,
porque todos participamos do mesmo pão, quer dizer, da mesma comunhão, né? Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, olha, os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, os gentios, né? No entendimento deles. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, não cultuem com eles fazendo isso, porque eles têm o entendimento que estão sacrificando aos ídolos, ou seja, aos demônios, na verdade. Paulo está dizendo, não são os ídolos, o ídolo não é nada, não existe ídolo. Que tem por trás de uma imagem? Não tem vida? Acho que é o Salmo 115, que vai dizer, ó, não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve. Quer dizer, não é nada. O ídolo não é nada. Não há Deus naquele ídolo. Mas eles, os gentios, estão sacrificando isso aos demônios. Então Paulo diz, eu não quero que vocês participem desse ritual, desse culto aos demônios. Tá bom? Vamos lá, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritemos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tudo me é permitido, irmãos. Eu posso fazer tudo, porque a minha consciência é esse entendimento. Eu posso comer dessas coisas, não tem problema. Se o macumbeiro, ele me chamar, vamos comer em casa? Vamos jantar lá em casa, André? Vamos lá, bora lá. Fala, ó, mas isso aqui eu ofereci à entidade tal. Na minha consciência, isso quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu vou pegar o alimento e falar assim, obrigado. Obrigado, Senhor. Dou-te graça por esse alimento. No entendimento dele, aquilo está consagrado à entidade dele. Mas no entendimento bíblico, que é o que nós de fato acreditamos como verdade, nem ele sabe, mas eu estou falando, ó, o que você chama de Deus não é Deus. Eu vim te apresentar quem é Deus, que é o único Deus, que é o teu Deus, inclusive. É que você está enganado, você está chamando de Deus aquilo que não é Deus. Que esse você chama de Deus é criatura daquele que criou todas as coisas. Então, essa comida que você acha que pode oferecer para o outro não é dele. Não tem legitimidade nisso. Quem fez essa comida sair da terra foi Deus, dando a fertilidade à terra, que criou tudo isso, e a possibilidade, e a semente, e o alimento e tudo mais. Amados, nós estamos voltando na criação. Nós estamos vendo Deus na sua criação. Nós não estamos disputando e a outra religião tem tanto poder assim. Não, amados, não há essa ideia. Eu sei que há no nosso meio essa imaginação, que o Satanás pode ir lá e macumbar uma coisa e se eu comer eu estou lascado. Não, já não tem mais não. Não é verdade? Ele não tem e agora? Irmãos, quando só tu já fala daqui um pouquinho, varão. Números, capítulo de número 22 e 23. Quando um cidadão lá foi contratado, um tal de Balaque, foi contratar um profeta lá chamado Balaão para amaldiçoar o povo. Amaldiçoa esse povo, que esse povo aí, os hebreus, vão entrar na terra que amaldiçoa, lança uma praga, uma maldição, uma ziquezira nele lá, lança lá, e sobe no monte, e vai lá e amaldiçoa, não tem nada. Aí diz assim, o rapaz, o cara queria o troco, né? O profeta gostava do cachê. Né? Profeta, nós temos profeta aí que é mais ou menos assim mesmo. Eles gostam, ainda que fale o contrário da palavra de Deus só para agradar o povo. Tem uns profetas que é assim, a oferta, ele quer a oferta de qualquer jeito. Ele agrada o povo, mesmo sabendo que aqui não tem nada a ver, né? Então o que acontece? Aí foi lá, segunda vez e nada, mas ele queria o prêmio, queria o dinheiro. Aí diz assim, ó, sinceramente, ele conhecia Deus. Ele conhecia o cidadão, tal Balaão. E ele disse, ó, não tem jeito. Contra Israel, contra esse povo de Deus, não há encantamento, não há feitiçaria. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Ponto final. Acabou, por aí. Diga aí, mano. Professor, eu fiquei com uma dúvida terrível aqui. E como a gente vai na igreja, por exemplo, o pastor fala que a pessoa comeu alguma coisa que foi oferecido, o cristão, que foi consagrado, o cristão, que até fala para vomitar, né?
Então, eu acho Quando muito, não era cristão? eu acho muito esquisito isso para o cristão, o servo de Deus, a habitação do Espírito Santo, o que foi já comprado pelo sangue de Cristo. É isso que eu estou dizendo. Esse é o ponto. Todas as coisas passadas ficaram. Estou falando do servo de Deus, que foi comprado por Cristo, o que tem o Espírito Santo na sua vida, o que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o ponto aqui, é o cristão. Estou colocando isso aqui como cristão. Aqueles que ainda não foram comprados por Cristo, ou seja, não aceitaram Cristo, o sangue de Cristo não os resgatou, é outra coisa. Eles são endemoniados, podem ser, os demônios podem possuí-lo, né? Eles podem ser escravizados de fato. Aí é uma coisa totalmente diferente da outra. O que eu estou tratando aqui são de cristãos, discípulos de Cristo, e é o que Paulo trata, né? Então, a gente está falando dos cristãos. Aí é impossível, biblicamente, tem uma coisa muito esquisita, um cristão endemoniado. Isso acontecer é Não, eu não vejo possibilidade, mano, de uma pessoa, veja bem, de uma pessoa ser habitação do Espírito Santo, ser comprada pelo sangue de Cristo, o diabo fazer alguma coisa contra ela. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Vai dizer o quê? Vamos ler o texto. 2 Coríntios 4 e 4. Veja bem o que a palavra de Deus vai dizer. Alguém achando ler? 4 e 4, isso. 2 aos Coríntios, tá? 4 e 4. Depois 1 João capítulo 2, a gente lê também. Vamos lá. Quem achou, Márcio? Rapidinho. Nós quais o Deus desse século. Nos quais, né? Nos quais, o Deus desse século. Nos quais Deus, mas Deus pequeno, Deus menor. O Deus, sim, que é o imaginário Deus. O entendimento Dos incrédulos. dos incrédulos, Isso. para que eles não resplandeçam da luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos fazer uma leitura assim mais correta, porque foi expressado algumas. A gente tem que entender, irmãos, vírgulas, pontuação, tá bom? Senão a gente vai lendo assim equivocado e a gente perde o sentido do texto, tá? Vamos, você me permite, amado, fazer novamente aqui? Pode ler. Então, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha só, nós que fomos abertos no entendimento, os olhos do entendimento, nós sabemos das verdades espirituais, né? Ao contrário dessas pessoas que têm medo do cão, de macumba e tudo mais. O cristão não pode ter, jamais, com medo do diabo, com medo, fizeram uma macumba para mim, ah meu Deus, comi não sei o que, será que isso aqui foi oferecido? Nós não, foi aberto o entendimento nosso, a luz do Evangelho resplandeceu em nós. Vamos ler o texto lá de 1 João? Ah, não, sinceramente, para mim não tem necessidade de expulsar o quê? Expulsar o quê? Mas foi o povo do mundo, na igreja. Um que não seja cristão. Ah, se ele tiver endemoniado, sim. Não, calma, isso aqui é uma coisa à parte. Vamos entender aqui que diz respeito a nós. Estou falando aqui que diz respeito a nós. Esse é o ponto aqui. Então um cristão não pode cair endemoniado. Jamais, impossível. É antibíblico, é impossível. É impossível Se biblicamente. cair, ele é o quê? Não é um discípulo de Jesus. Religioso tem aos montes. Gente que fala que é de Cristo tem aos montes. Mas, amados, como que o Espírito Santo pode habitar na vida de uma pessoa e ao mesmo tempo um demônio? Jesus disse, é impossível isso. Não tem como isso. Ou é um ou é outro. Ou nós somos a habitação do Espírito Santo, ou então a habitação de demônios. Não tem, é impossível, amados. Impossível. Biblicamente, Onde a luz ou trevas. não tem como, é impossível. Se a gente pega até mesmo a lei da física, dois corpos não habitam no mesmo espaço. Se a gente pega a lei espiritual, é a mesma coisa. O Espírito Santo não pode habitar numa casa, numa pessoa que tem um demônio. Isso é impossível. Não há nenhum caso desse bíblico. Nenhum sequer. Não há margem para isso, não há ensino nenhum para isso. Isso é impossível. Apenas impossível. Vamos ler aqui, a gente vai tentando compreender aqui. Vamos lá na 1 João. 1 João. Eu quero ler com vocês aqui 2 textos de João. Um é o próprio capítulo 4, e é o verso 4, inclusive, também. 1 João 4 e 4. Filhinhos,
Vocês são de quem? De Deus. Sois de Deus. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em nós, amados, que é Deus, literalmente Deus, é maior do que qualquer entidade, é maior do que qualquer legião de demônios, é maior do que Satanás, né? Olha só que coisa interessante. O verso, rapaz, eu estou tentando lembrar aqui aquele texto que o maligno não nos toca. Alguém lembra? Nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Tem esse texto, não tem? Vocês lembram? Tem, não tem? Só não estou recordando agora o texto exato, mas tem. Que o maligno não nos toca. O diabo não nos pode tocar. Será que é o 1 João capítulo 2? Deixa eu ver aqui. Não sei se é esse aqui. Porque aqui também vai falar algo parecido, tá? Verso número 14, né? Verso número 14. 1 João 2, 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos conheci, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, o cristão venceu o maligno. O cristão tem a habitação do Espírito Santo, que o que está em nós, que é o Espírito Santo, é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que esteja no mundo, do que o diabo, inclusive. E nós não podemos ser tocados pelo maligno, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós temos um selo em nós, tá certo? Um selo, nós somos selados, nós somos resgatados, nós somos propriedade de Deus. E o diabo já não tem mais nenhum poder sobre o discípulo de Cristo, amados. Ou nós entendemos que o Evangelho não é tão poderoso assim, ou nós entendemos que a força do pecado é maior do que o poder purificador, santificador do sangue de Cristo. Então percebe como a gente não está compreendendo o Evangelho, a clareza do Evangelho, quando a gente tem todo esse pensamento. Mas por que a gente tem esse pensamento? Porque isso é pregado na igreja, porque isso é falado por muitas pessoas que não estudam Bíblia, que não conhecem Bíblia, né? Que falam do que acham, do que pensam, do que ouviram, e não são aqueles que investigam a Bíblia. Então estão pregando aí um falso evangelho, uma falsa mensagem, algo que é muito preocupante, limitador inclusive do poder do sangue de Cristo. E aí vão rivalizando essa batalha espiritual, que em certo sentido tem ensino bíblico, mas dessa maneira, nesse teor, nessas categorias que são colocadas, onde os demônios a toda hora se achou uma brecha, vem e acaba com a minha vida. Como assim, amados? Que evangelho nós estamos falando? De onde nós estamos pegando essas informações? Da Bíblia não é, tenho convicção que não é. Parei de ficar jogando brinquedo do meu filho fora. Gente, Parei de pensar em comer acarajé e não querer comer porque foi consagrado. Sim, na consciência. Tem que fazer isso na consciência, mas não é porque eu estou falando, não é porque o outro faz, mas porque a Bíblia te trouxe essa convicção. Porque o ensinamento bíblico entrou na tua mente, no teu coração e te trouxe. Paz. Sim, ter paz, olhar exato. um brinquedo, ter paz. Exato. Olhar uma cortina que tem um bichinho, ter paz. Exato. Ter paz. Exato. Não só de ficar, ouvir aqui e continuar vendo aquilo ali e não ter paz. Agora eu acredito que eu vou ter paz. Há muita paranoia espiritual. não, que os outros colocam, né? Exato, exato, Porque exato. eu tô crendo que foi colocado na minha Exato. mente. Nós temos uma matéria na teologia chamada batalha espiritual, onde nós tratamos de fato o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Não o que essas pessoas, Neuza Itioca, Daniel Mastral, Rebeca Brau, tem outra lá que eu esqueci o nome, tem uns 4 ou 5 aqui no Brasil, que é quem fala dessa batalha espiritual. Alguns milhões fala alguma coisa, mas não me lembro se ela desvirtua tanto assim. Que são essas pessoas que vão tratar desse assunto totalmente desvirtuado. Livro Filhos do Fogo, Filhos da Luz, ele veio para libertar os cativos. Nossa, irmãos, é tanta bobagem, é tanta, heresia, é tanto ensinamento que não tem base bíblica nenhuma. A base deles é o quê? É o satanismo, é o espiritismo. Eles vão trazer esses nomes que eu falei para vocês, que são nomes de entidades, inclusive afrodescendentes, brasileiros, que são colocados no espiritismo. Então nossa base é Bíblia. Calma aí, o que é pra gente fonte de verdade? Será que são essas pessoas, essas religiões? O pessoal fala dessas imagens subliminares que fala. É real isso? Sim, em certa medida pode ser. O problema, irmã, é quando a gente fica muito paranoico, vê demônio em tudo. Ai, Sabe?
O crente que ele expulsa onde não tem demônio. Assim, ó, não é? Ele não, isso aqui está não sei o quê. É uma paranoia, é não entender Deus, é não saber da grandeza de Deus, é não compreender o poder da obra de Cristo, o sangue de Cristo, quem nós somos em Deus, qual é a nossa posição em Deus, quem é Deus e quem é Satanás nessa história. É não entender tudo isso. E aí fica cativo, né? Fica sujeito a essas bobagens que as pessoas vão falando. E isso vai entrando na nossa cabeça, na nossa mente. E Bíblia que é bom. Vamos para os nossos comerciais? Que é bom, né?